Os cavalos são animais que têm uma relação muito especial com os seres humanos. Desde tempos imemoriais, eles foram domesticados e passaram a desempenhar papéis essenciais em nossa história. Seja na agricultura, no transporte, ou até em guerras, os cavalos estiveram sempre ao lado do homem. E o que os torna tão fascinantes é a combinação de força, inteligência e, principalmente, a capacidade de criar laços com aqueles que os cuidam. Vamos começar falando sobre a incrível diversidade de raças de cavalos. Ao redor do mundo, existem mais de 300 raças reconhecidas, cada uma com características únicas que se adaptam a diferentes finalidades. O cavalo árabe, por exemplo, é famoso por sua resistência e velocidade, sendo uma das raças mais antigas e que influenciou diversas outras. Com suas narinas largas e cauda alta, ele é inconfundível. Já o cavalo frísio, com sua pelagem preta e porte majestoso, é conhecido pela elegância e por ter sido muito utilizado em desfiles e competições de adestramento. Esses animais são dotados de uma musculatura poderosa, o que os torna extremamente versáteis. Um cavalo de tração, por exemplo, é capaz de puxar até 3 vezes o seu peso corporal. Eles são fortes, mas também são muito rápidos. Em corridas, algumas raças podem alcançar velocidades de até 70 km por hora. Não é à toa que, durante muitos séculos, os cavalos foram a principal forma de transporte em todo o mundo. Mas não é só na força e velocidade que os cavalos se destacam. Eles possuem uma inteligência impressionante. Cavalos são capazes de aprender comandos, reconhecer seus cuidadores e até mesmo desenvolver empatia. Há registros de cavalos que foram treinados para auxiliar pessoas com deficiências, por exemplo, ajudando em terapias de reabilitação física e emocional. A ecoterapia, como é conhecida, tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo. O comportamento social dos cavalos também é algo que desperta curiosidade. Vivendo em manadas na natureza, eles têm uma estrutura social bem definida. Há sempre um cavalo dominante, geralmente uma égua, que lidera o grupo. Os cavalos são animais de manada e se sentem mais seguros quando estão em grupo. Um cavalo sozinho na natureza estaria vulnerável a predadores, então essa hierarquia e comportamento em grupo são cruciais para a sobrevivência. Outra característica que chama a atenção nos cavalos é sua sensibilidade. Eles possuem uma audição e olfato apurados, e são capazes de perceber as emoções humanas. Muitos especialistas afirmam que os cavalos conseguem detectar quando uma pessoa está nervosa, ansiosa ou até triste, e respondem a isso de forma sutil. Essa conexão emocional com os humanos é uma das razões pelas quais muitas pessoas se apaixonam por eles. E quem nunca ficou impressionado com a beleza dos cavalos? Suas crinas ao vento, o brilho dos pelos, os olhos grandes e expressivos. Cavalos vêm em uma variedade de cores, como o alazão, baio, pampa e o famoso cavalo preto. As cores de sua pelagem podem variar e, muitas vezes, são um indicativo de sua raça. Algumas raças são conhecidas por uma coloração específica, como o Mustang, que costuma ter cores mais vibrantes. Agora, um fato curioso que pouca gente sabe: os cavalos dormem de pé. Isso mesmo! Eles possuem um mecanismo chamado de aparelho de estada, que permite bloquear as articulações de forma que eles possam relaxar enquanto permanecem em pé. Isso é uma adaptação evolutiva para que eles possam escapar rapidamente de predadores, mesmo quando estão descansando. Mas, claro, eles também deitam para dormir, principalmente quando se sentem completamente seguros em seu ambiente. Os cavalos também possuem uma incrível memória. Eles são capazes de lembrar caminhos, rostos e até mesmo cheiros por muitos anos. Existem relatos de cavalos que se lembraram de seus donos após décadas separados. Essa habilidade de lembrar experiências passadas os torna excelentes parceiros para o treinamento, pois conseguem aprender rapidamente e manter o que foi ensinado por longos períodos. E você sabia que os cavalos têm um campo de visão quase panorâmico? Seus olhos estão posicionados lateralmente em suas cabeças, o que lhes dá uma visão de quase 360 graus. Porém, eles têm 2 pontos cegos, um logo à frente do focinho e outro diretamente atrás de si.
Por isso, é importante sempre se aproximar de um cavalo com cautela e de uma posição onde ele possa ver você. Os cascos dos cavalos também são um ponto de destaque. Eles são feitos de queratina, a mesma substância que forma as unhas humanas. É por isso que os cavalos precisam de cuidados regulares com seus cascos, para evitar problemas como rachaduras ou infecções. Ferraduras são usadas justamente para proteger esses cascos e dar mais estabilidade aos cavalos em terrenos difíceis. No entanto, nem todos os cavalos precisam de ferraduras, e isso depende muito da atividade que realizam e do tipo de solo em que caminham. Agora, uma curiosidade histórica. Os cavalos desempenharam um papel fundamental em inúmeras civilizações. Desde a expansão do Império Mongol, liderado por Genghis Khan, que utilizava cavalos para percorrer longas distâncias e atacar com rapidez, até as cavalarias europeias nas grandes batalhas medievais, os cavalos foram uma das armas mais poderosas que o homem já teve. Mas não só na guerra, eles também foram essenciais para a agricultura e o desenvolvimento de muitas sociedades. A famosa Rota da Seda, por exemplo, que ligava o Oriente ao Ocidente, não teria sido possível sem a força e resistência dos cavalos. Os cavalos têm uma vida social complexa e formas de comunicação muito interessantes. Eles se comunicam uns com os outros através de vocalizações, expressões faciais e até movimentos corporais. Um cavalo feliz pode levantar a cauda e balançá-la de um lado para o outro, enquanto um cavalo irritado pode achatar as orelhas contra a cabeça. Entender esses sinais é fundamental para quem trabalha ou convive com esses animais. E claro, não podemos esquecer o papel dos cavalos no esporte. Eles são protagonistas em modalidades como o hipismo, o polo e as corridas de cavalo. Eventos como o famoso Kentucky Derby ou o Grand National são exemplos de como as corridas de cavalo são amadas em todo o mundo. Além disso, o adestramento e o salto são modalidades olímpicas que exigem uma relação de confiança e treinamento muito fortes entre o cavalo e seu cavaleiro. Ao longo da história, os cavalos também foram tema de inúmeras lendas e histórias. Quem nunca ouviu falar dos famosos cavalos alados, como Pégaso, ou das histórias de cavalos que salvaram seus donos em momentos de perigo? Esses animais, além de serem grandes companheiros, sempre foram associados a símbolos de liberdade, força e lealdade. E por fim, os cavalos também têm grande importância para a economia de muitos países. Seja no turismo, na pecuária ou em competições, eles movimentam milhões de dólares todos os anos. Em alguns lugares, passeios a cavalo são uma atração turística popular, enquanto em outros, a criação de cavalos de raça é uma indústria de prestígio. Os cavalos são verdadeiros parceiros da humanidade e, até hoje, continuam a nos surpreender com sua inteligência, lealdade e força. Eles são, sem dúvida, um dos animais mais incríveis e fascinantes que existem. Os pôneis são uma verdadeira maravilha do reino animal, criaturas que nos encantam desde a infância e que têm uma conexão única com a humanidade. Embora pequenos em estatura, eles são fortes, resilientes e repletos de personalidade. Ao longo da história, os pôneis foram usados de várias maneiras, desde trabalhos pesados até serem companheiros fiéis. Mas o que realmente sabemos sobre esses animais encantadores? Hoje, vamos mergulhar em algumas curiosidades que provavelmente você ainda não conhece sobre os pôneis. Começando com um dos aspectos mais interessantes, sua inteligência. Sim, os pôneis são extremamente inteligentes, às vezes até mais do que gostaríamos. São conhecidos por sua habilidade de resolver problemas e, em alguns casos, podem até abrir portões e escapar de cercas, algo que surpreende quem pensa que eles são apenas cavalos pequenos. É essa mesma inteligência que os torna desafiadores e, ao mesmo tempo, adoráveis. São capazes de memorizar caminhos, reconhecer pessoas e até entender comandos básicos. Essa capacidade de aprendizado rápido é uma das razões pelas quais são frequentemente escolhidos para trabalhar com crianças e como animais de terapia. Mas não se deixe enganar por seu tamanho reduzido. Os pôneis podem ser menores, mas possuem uma força descomunal. Historicamente, foram amplamente utilizados em trabalhos pesados, especialmente em minas e campos agrícolas, onde sua resistência era testada diariamente. Imagine só, um animal pequeno,
mas com uma força capaz de suportar cargas pesadas e, ainda assim, manter o ritmo de trabalho. Essa força impressionante tem a ver com sua estrutura corporal, que é compacta e musculosa, o que lhes permite aguentar cargas proporcionais ao seu peso e, em alguns casos, até superiores. Então, se um dia alguém disser que o tamanho importa, os pôneis são a prova viva de que a força não depende de altura. Outro aspecto fascinante sobre os pôneis é sua longevidade. Comparados a cavalos de tamanho maior, os pôneis geralmente vivem mais tempo. Enquanto a expectativa de vida de muitos cavalos está em torno dos 25 a 30 anos, os pôneis frequentemente ultrapassam essa marca, podendo viver até 40 anos ou mais em boas condições. Essa longevidade tem muito a ver com sua resistência natural e genética robusta. Claro, isso não significa que vivem sem cuidados e, pelo contrário, os pôneis precisam de atenção especial, pois, mesmo sendo fortes e resistentes, são suscetíveis a alguns problemas de saúde específicos, como a laminite, uma condição dolorosa nos cascos. Agora, vamos falar um pouco sobre a alimentação dos pôneis. Esses animais têm um metabolismo bastante eficiente, o que significa que não precisam de uma quantidade enorme de alimentos para se manterem saudáveis. Na verdade, se comparados a cavalos maiores, eles precisam de menos comida proporcionalmente, e um dos maiores cuidados que devemos ter com eles é evitar o excesso de alimentação. Os pôneis têm tendência a ganhar peso com facilidade e podem desenvolver problemas de saúde se não forem mantidos em uma dieta equilibrada. Portanto, vê-los pastando tranquilamente em um campo pode até ser uma visão bonita, mas é importante lembrar que, assim como nós, eles também precisam de uma dieta balanceada para manterem sua saúde em dia. Outra curiosidade interessante é o temperamento dos pôneis. Quem já conviveu com um sabe que eles têm uma personalidade única e, muitas vezes, forte. Os pôneis podem ser teimosos e às vezes até desafiadores, o que faz com que alguns treinadores precisem de paciência extra. Mas essa personalidade também é o que os torna tão especiais. Eles têm um espírito curioso e aventureiro, o que, quando combinado com a inteligência, pode resultar em algumas situações bastante engraçadas. Imagine um pônei tentando abrir uma cerca, apenas por curiosidade, ou escondendo algo que encontrou no campo. Essa personalidade forte faz com que sejam companheiros incríveis e, muitas vezes, leais, mas também exige que os tutores estabeleçam uma relação de respeito e confiança. Os pôneis também têm uma ligação profunda com a cultura e a história humana. Desde tempos antigos, foram utilizados em rituais, mitologias e até na guerra. Há registros históricos de pôneis sendo utilizados por povos celtas, vikings e outras civilizações antigas. Sua imagem está ligada à coragem e à força, e em algumas culturas, eles são símbolos de bravura. Mesmo em épocas mais recentes, os pôneis continuam presentes na vida das pessoas, seja como animais de trabalho ou de estimação, mostrando o quanto essa conexão é profunda e duradoura. Um ponto interessante sobre os pôneis é a sua adaptação ao ambiente. Ao longo dos séculos, eles desenvolveram uma resistência notável ao frio e a climas adversos. Algumas raças de pôneis, encontradas em regiões montanhosas ou de temperaturas mais baixas, possuem pelagens espessas que os ajudam a se manterem aquecidos e protegidos das condições climáticas severas. Essa capacidade de adaptação faz deles animais incrivelmente versáteis e preparados para diversos ambientes. É por isso que são encontrados em regiões tão diversas do mundo, desde ilhas remotas até áreas montanhosas. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o papel dos pôneis como animais de terapia. Graças à sua natureza amigável e ao tamanho reduzido, são ideais para interagir com crianças e pessoas com necessidades especiais. Esses animais têm a capacidade de acalmar, de proporcionar uma sensação de conforto e segurança para aqueles que os cercam. Existem muitos programas terapêuticos que utilizam pôneis justamente por essa característica acolhedora e tranquilizadora. Ao contrário de alguns cavalos maiores, os pôneis oferecem uma aproximação mais tranquila e menos intimidadora, especialmente para pessoas que nunca tiveram contato com equinos. A presença deles em sessões de terapia tem se mostrado altamente benéfica, ajudando pessoas a superar medos, aumentar a autoestima e até melhorar a comunicação.
Com tudo isso, os pôneis nos mostram que não precisamos de tamanho para ter força, que a inteligência pode vir em todas as formas e que, às vezes, um espírito teimoso pode ser exatamente o que nos ensina sobre resiliência. São criaturas pequenas, mas com corações enormes e cheios de lições para nos oferecer. Eles também desempenham um papel importante no ensino de responsabilidade e respeito aos animais, especialmente para as crianças. Cuidar de um pônei, alimentá-lo e garantir seu bem-estar pode ser uma experiência valiosa para os pequenos, ensinando lições de empatia e comprometimento. Com sua presença amigável e comportamento curioso, os pôneis são uma das primeiras introduções ao mundo animal para muitas crianças, despertando nelas o amor pelos animais e pelo cuidado com o meio ambiente. Outra característica incrível dos pôneis é sua habilidade de se comunicar. Eles têm expressões faciais ricas e conseguem transmitir emoções como alegria, curiosidade e até frustração. Observando-os de perto, podemos notar sinais sutis, como orelhas voltadas para frente em sinal de interesse, ou uma postura relaxada quando estão à vontade. Esse comportamento comunicativo os aproxima ainda mais de seus cuidadores, criando laços únicos e permitindo que eles sejam compreendidos de maneira mais intuitiva. Para aqueles que buscam um animal de companhia que seja ao mesmo tempo robusto, inteligente e afetuoso, os pôneis são uma escolha ideal. Eles representam o melhor de dois mundos, a força e resistência dos equinos, com a acessibilidade de um animal de porte menor. Você sabia que o boi é muito mais do que apenas um animal das fazendas? Hoje, vamos explorar a vida e a importância desse animal fascinante que está presente em diversas culturas e histórias pelo mundo. O boi, ou gado bovino, é um dos animais mais antigos domesticados pelo ser humano, e sua relação com a humanidade é repleta de curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar. Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir os detalhes mais incríveis sobre esse animal. Começando pela origem, o gado bovino que conhecemos hoje descende do auroch, um grande herbívoro que habitava as regiões da Europa, Ásia e Norte da África há milhares de anos. Esses animais foram domesticados há cerca de 10.000 anos, no Oriente Médio, e ao longo do tempo, passaram por inúmeras adaptações e cruzamentos que deram origem às diversas raças que conhecemos hoje. Mas você já parou para pensar no motivo de o boi ser tão importante para as sociedades antigas e modernas? Desde o início, os bois foram usados como fonte de alimento, fornecendo carne e leite. No entanto, sua utilidade vai muito além disso. Em diversas culturas antigas, eles eram considerados animais sagrados. No Egito Antigo, por exemplo, os bois eram associados ao deus Apis, simbolizando força e fertilidade. Já na Índia, até hoje, o gado é venerado como um símbolo religioso, sendo protegido e respeitado por grande parte da população. E não é só no campo espiritual que os bois têm sua importância. Durante séculos, esses animais foram os verdadeiros motores das fazendas, arando terras, puxando carroças e ajudando os agricultores a expandir suas plantações. Antes da invenção das máquinas agrícolas, o trabalho pesado era feito por eles. E você sabia que a força de um boi pode ser superior à de vários cavalos juntos? Isso mesmo! Graças à sua musculatura robusta, eles conseguem arrastar cargas pesadíssimas, sendo essenciais para a agricultura em muitas partes do mundo até hoje. Agora, vamos falar sobre as raças. Existem centenas de raças de gado bovino, cada uma com características únicas. Algumas são criadas especialmente para a produção de carne, como a Angus e a Nelore, enquanto outras são mais valorizadas pela produção de leite, como a Jersey e a holandesa. E há ainda raças que servem a propósitos mistos, ou seja, são eficientes tanto na produção de leite quanto de carne. Esse cuidado na seleção de raças mostra como o boi é um recurso estratégico para o ser humano, adaptado para suprir diversas necessidades. E a alimentação dos bois? Você sabia que eles têm um sistema digestivo bastante peculiar? Os bovinos são ruminantes, o que significa que possuem 4 compartimentos no estômago. Isso permite que eles digiram fibras de maneira extremamente eficiente. Primeiro, eles ingerem o alimento, que vai para o rumen, onde é fermentado por micro-organismos. Depois, o bolo alimentar volta à boca para ser mastigado novamente. Esse processo, chamado de ruminação, é essencial para extrair o máximo de nutrientes de plantas como capim, feno e silagem.
Outra curiosidade fascinante é o impacto do boi na economia global. A pecuária é uma das indústrias mais importantes do mundo, movimentando bilhões de dólares todos os anos. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de carne bovina, abastecendo mercados como China, Estados Unidos e Europa. E não é só a carne que é valiosa, o couro, os ossos e até o esterco dos bois têm aplicações importantes em diversas indústrias, desde a moda até a agricultura. Mas não podemos deixar de falar sobre a relação dos bois com o meio ambiente. A pecuária é frequentemente apontada como uma das responsáveis pelo desmatamento e pela emissão de gases de efeito estufa, especialmente o metano, produzido durante a digestão. No entanto, pesquisadores estão trabalhando para tornar a criação de gado mais sustentável. Algumas técnicas incluem a rotação de pastagens, o uso de rações mais eficientes e até mesmo a criação de aditivos alimentares que reduzem a emissão de metano. E por falar em impacto, você sabia que o comportamento dos bois é um campo de estudo fascinante? Apesar de muitos pensarem que esses animais são lentos e desinteressantes, eles são muito mais inteligentes do que aparentam. Estudos mostram que os bois conseguem criar laços sociais dentro do rebanho, reconhecendo companheiros específicos e até formando amizades. Eles também são capazes de resolver problemas simples, como abrir portões e encontrar alimentos escondidos. Outro ponto interessante é a comunicação entre os bois. Eles utilizam sons, posturas e até expressões faciais para transmitir informações. O famoso mugido, por exemplo, pode ter significados diferentes dependendo da situação, como chamar um companheiro ou alertar sobre um possível perigo. É incrível pensar como esses animais possuem um sistema de interação tão complexo, não é mesmo? Agora, vamos falar sobre a saúde dos bois. Assim como qualquer outro animal, eles precisam de cuidados específicos para evitar doenças. Vacinação, alimentação balanceada e manejo adequado são essenciais para manter o bem-estar do rebanho. E aqui vai uma curiosidade: o estresse pode afetar diretamente a qualidade da carne e do leite produzido pelos bois. Por isso, fazendeiros estão cada vez mais adotando práticas que promovem o bem-estar animal, como espaços amplos para pastagem e técnicas de manejo que minimizam o sofrimento. Por fim, não podemos esquecer do papel cultural do boi em várias partes do mundo. Desde festivais tradicionais, como as touradas na Espanha, até as famosas festas de peão no Brasil, os bois são figuras centrais em diversas celebrações. Esses eventos mostram como o boi é parte integrante da história e da identidade de muitas sociedades. E agora, me conta, em qual dessas curiosidades sobre o boi você achou mais interessante? Deixe seu comentário aqui embaixo, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo encontro com mais histórias fascinantes do reino animal. Mas, com toda essa relevância, surge uma questão: como será o futuro dos bois no planeta? À medida que a população mundial cresce e a demanda por alimentos aumenta, a pecuária enfrenta o desafio de produzir mais de forma sustentável. Tecnologias inovadoras, como a criação de carne cultivada em laboratório, estão começando a surgir como alternativas, mas será que elas realmente poderão substituir o papel do boi na sociedade? Além disso, com o avanço das discussões ambientais, cresce o debate sobre a preservação das florestas e o impacto da pecuária em áreas como a Amazônia. É fundamental encontrar um equilíbrio entre atender às necessidades humanas e proteger os recursos naturais para as próximas gerações. Nesse cenário, o papel dos bois e da pecuária se torna ainda mais estratégico. E você sabia que os bois têm até mesmo um papel na regeneração ambiental? Em sistemas agroflorestais, eles ajudam a fertilizar o solo naturalmente, promovendo o crescimento de árvores e plantas. Esse tipo de manejo integrado é uma prova de que é possível trabalhar em harmonia com a natureza, aproveitando os benefícios que os bois podem trazer para o ecossistema. Encerrando, vale a pena refletir sobre como esses animais tão comuns em nosso dia a dia são, na verdade, peças-chave de um sistema global que conecta agricultura, economia, meio ambiente e até cultura. Por isso, o boi é muito mais do que um animal de fazenda, se ele é um verdadeiro símbolo da relação entre o ser humano e a natureza. E então, que tal continuar explorando a importância de outros animais? Assista aos nossos próximos vídeos, compartilhe com aquele amigo fazendeiro.
Os cavalos são uma das criaturas mais majestosas e fascinantes do reino animal. Desde tempos antigos, eles têm sido companheiros inseparáveis dos humanos, desempenhando papéis fundamentais em nossas vidas, desde o transporte até o trabalho no campo e, claro, como ícones de beleza e liberdade. Você já parou para pensar em quão conectados estamos a esses animais? Vamos explorar juntos o mundo dos cavalos e descobrir curiosidades que talvez você não conheça. Para começar, os cavalos são conhecidos por sua inteligência e sensibilidade. Esses animais têm um grande poder de comunicação e conseguem entender emoções humanas, respondendo a gestos e expressões faciais. Isso faz com que o vínculo entre um cavalo e seu cavaleiro seja realmente especial. Um estudo mostrou que os cavalos podem identificar a expressão facial de uma pessoa, demonstrando se estão confortáveis ou desconfortáveis. Você sabia que eles podem até distinguir entre rostos amigáveis e hostis? Além disso, os cavalos possuem um campo de visão impressionante. Seus olhos são posicionados de forma que podem ver quase 360 graus ao seu redor, permitindo que eles detectem predadores com facilidade. No entanto, eles têm um ponto cego diretamente na frente do rosto e atrás da cabeça, o que significa que é importante sempre se aproximar deles de um lado. Essa peculiaridade é uma adaptação incrível que os ajuda a sobreviver na natureza. E falando em sobrevivência, os cavalos são animais de manada por natureza. Eles se sentem mais seguros em grupos, pois isso oferece proteção contra predadores. Em um ambiente natural, você encontrará grupos familiares, com laços muito fortes entre os membros. Esses laços são tão profundos que os cavalos que crescem juntos geralmente formam amizades duradouras ao longo de suas vidas. Isso nos leva a pensar sobre a importância da socialização para eles, assim como para nós, humanos. Mas como os cavalos se comunicam entre si? A linguagem corporal é a principal forma de comunicação entre os cavalos. Eles usam suas orelhas, cauda e até o movimento de suas patas para expressar emoções. Por exemplo, se um cavalo está balançando a cauda, pode estar irritado ou incomodado. Já quando suas orelhas estão relaxadas e voltadas para frente, significa que ele está calmo e atento ao ambiente. Prestar atenção a esses sinais pode ajudar muito no manejo e na interação com esses animais. Agora, vamos falar sobre a incrível resistência dos cavalos. Você sabia que eles podem correr a uma velocidade de até 70 km por hora? Essa habilidade os torna ágeis e rápidos, permitindo que escapem de predadores em potencial. Além disso, os cavalos são capazes de manter uma velocidade de corrida por longas distâncias, o que é uma vantagem em seu habitat natural. Essa resistência é algo admirável e é uma das razões pelas quais os humanos os utilizam em competições de corrida, que são eventos emocionantes e cheios de adrenalina. E não podemos esquecer da importância do cavalo na cultura e na história. Desde as antigas civilizações, os cavalos têm sido símbolos de status e poder. Eles são frequentemente retratados em obras de arte e literatura, representando coragem e liberdade. Na Grécia Antiga, por exemplo, havia competições de carruagens que eram eventos grandiosos, atraindo multidões. Esses momentos não só destacavam a habilidade dos cavaleiros, mas também celebravam a beleza dos cavalos, que eram tratados com respeito e admiração. Os cavalos também têm uma presença significativa em várias culturas ao redor do mundo. Na Mongólia, por exemplo, os cavalos são considerados essenciais para a vida cotidiana, e as competições equestres são parte da tradição. Em outras culturas, como a espanhola, a dança e a música muitas vezes são inspiradas pelo movimento dos cavalos, refletindo a harmonia entre o homem e o animal. Essa conexão transcende fronteiras e fala uma linguagem universal de respeito e amor pela natureza. Agora, você deve estar se perguntando, como cuidar de um cavalo? A responsabilidade de ter um cavalo vai muito além do que muitos imaginam. Esses animais precisam de atenção especial, cuidados diários e um ambiente adequado. Alimentação balanceada, exercícios regulares e cuidados veterinários são fundamentais para garantir que eles vivam uma vida longa e saudável. É um compromisso que exige dedicação, mas a recompensa é um vínculo profundo e gratificante. Falando em cuidados, os cavalos também precisam de interação constante.
Eles são animais sociais e adoram a companhia de outros cavalos ou até mesmo de humanos. Passar tempo com um cavalo pode ser uma experiência maravilhosa. Muitas pessoas relatam que estar ao redor desses animais traz paz e alegria. A simples presença de um cavalo pode acalmar a mente e trazer um sentimento de felicidade. Além disso, a equitação não é apenas uma atividade recreativa, ela também traz benefícios para a saúde mental e física. A conexão que se forma entre o cavaleiro e o cavalo é inestimável. Muitas terapias utilizam cavalos para ajudar pessoas a superar desafios emocionais, devido à sensibilidade e empatia desses animais. Você sabia que a hipoterapia tem mostrado resultados positivos no tratamento de diversas condições, como ansiedade e depressão? E como não falar sobre a beleza dos cavalos? Cada um deles é uma obra-prima da natureza, com seu próprio conjunto de características e personalidade. A pelagem, os músculos bem definidos e a graça de seus movimentos são impressionantes. Ao observar um cavalo galopando livremente, é difícil não se sentir inspirado. Eles representam a liberdade e a força, simbolizando um espírito indomável. Os cavalos também desempenham um papel crucial na agricultura. Eles foram uma das primeiras máquinas de trabalho que os humanos domesticarão, ajudando a arar campos e transportar cargas pesadas. Essa relação de trabalho é tão antiga quanto a própria civilização, e muitos métodos agrícolas tradicionais ainda dependem da força dos cavalos. É interessante notar como essa parceria moldou o desenvolvimento das sociedades ao longo da história. Além disso, o mundo dos esportes equestres é repleto de emoção e competitividade. Disciplinas como salto, adestramento e corridas não apenas demonstram a habilidade dos cavalos, mas também a conexão entre cavaleiro e animal. Esses esportes promovem não só o desenvolvimento físico, mas também habilidades como disciplina, paciência e trabalho em equipe. E quem não ama um filme que apresenta a beleza e a graça dos cavalos? O cinema frequentemente usa esses animais majestosos como protagonistas, transmitindo histórias de superação e amizade. Filmes como Cavalo de Guerra e O Cavalo de Aço capturam a essência dessa relação especial, tocando nossos corações e lembrando-nos do impacto que os cavalos têm em nossas vidas. Então, da próxima vez que você avistar um cavalo, pare um momento e aprecie a magnificência desses seres. Eles não são apenas animais, são companheiros e leais. Os cavalos são criaturas fascinantes que têm um lugar especial em nossos corações e em nossa história. Sua inteligência, sensibilidade e beleza nos cativam e nos lembram da importância da conexão com a natureza. Através dos séculos, eles têm sido nossos parceiros, ajudando-nos a construir civilizações e a explorar o mundo. Ao cuidar e respeitar esses animais incríveis, também aprendemos sobre nós mesmos e sobre a beleza que a vida tem a oferecer. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo mundo dos cavalos e que tenha se sentido inspirado a aprender mais sobre eles. Lembre-se de que cada encontro com um cavalo é uma oportunidade única de conexão e aprendizado. Até a próxima!